Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias e eu começo agradecendo o seu carinho e agradecendo também a sua companhia. Ao longo deste mês nós vamos fazer programas especiais para falar de situações que moldam o nosso dia a dia, que moldam a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes. É a série Agregando Valores. E para conversar com a gente ao longo dessa série, ao longo desses programas, está conosco aqui no estúdio o professor Valdecir Lima. Tudo bom, professor Valdecir? Bem, obrigado. É um prazer estar com você de novo. É bom tê-lo novamente com a gente Obrigado. aqui no Concerto de Ideias. O professor Valdecir, ele é formado em Letras pela Faculdade Hebraica Brasileira Renascença e também graduado em Línguas e Teologia pela Universidade Adventista do Texas, nos Estados Unidos, e é mestre em Liderança pela Universidade de Andrews, também nos Estados Unidos. O seu foco, professor Valdecir, são as pessoas. Sim, são as pessoas. É um foco maravilhoso Com isso, não é mesmo? certeza. E é um poço de dúvidas, de conhecimentos e tanta coisa boa, né? Alegria, relacionamento. Muita coisa para a gente estudar, Muita para coisa aprender, pra estudar. para Vale a crescer, né? Nesse primeiro programa da série, a gente vai falar sobre prioridades. Né? Quais são as nossas prioridades? Quais deveriam ser as nossas prioridades? O que faz com que nós definamos se isso é prioridade ou não? Então, para a gente começar conversando, professor Valdecir, o que o senhor entende por prioridade? Da maneira mais simples possível, prioridade é simplesmente aquilo que você coloca em primeiro lugar, numa escala de valores. Sim. Você vai, obviamente, colocar aquilo que é mais importante, aquilo que é determinante na sua vida. Mas nem sempre isso acontece. Nós nos comportamos, às vezes, colocando em primeiro lugar aquilo que nós achamos ser importante, mas nem sempre é assim. Mas as prioridades podem mudar ao longo da vida, Pode dependendo da situação. Elas mudam de acordo com as circunstâncias. As prioridades, na realidade, elas permanecem as mesmas. A prioridade, existem algumas que elas são inalteráveis. Mas existem algumas prioridades que nós estabelecemos no nosso dia a dia, que elas se alteram de acordo com as pressões, de acordo com as necessidades, elas se alteram. Mas há algumas prioridades vitais, essas são inalteráveis. Então, para o pessoal de casa que está nos acompanhando hoje Sim. entender, quais seriam, por exemplo, as prioridades vitais? As prioridades vitais são aquelas que determinam o sucesso da nossa vida, o sucesso não só filosófico no nosso relacionamento, mas sobretudo trazendo isso para um lado espiritual, né? O nosso sucesso a respeito de uma presença e um comportamento adequados Sim. perante Deus. Ok, essas seriam as prioridades vitais. Sem dúvida. E aquelas que oscilam, que mudam, que saem do primeiro lugar da lista, descem, depois sobem de novo? Elas são estabelecidas de acordo com as pressões do tempo, com as necessidades e com as metas que nós estabelecemos para a nossa vida. Então, nós vamos adequando. À medida que nós cumprimos uma, entra outra. À medida que nós cumprimos essa outra, entra uma terceira. E nós vamos cumprindo toda uma agenda que temos na nossa vida através dessas prioridades que nós estabelecemos para que a nossa vida flua. Então, mas existe, como eu falei, essa base, essa coisa que tem, que nós carregamos dentro de nós, que são as prioridades vitais, não é mesmo? Essas são muito importantes e nós jamais deveríamos nos esquecer delas. É possível uma pessoa estar enganada, iludida com relação às prioridades e daí estabelecer toda uma vida com base em prioridades que não são essenciais? Sim, é possível. Existem algumas prioridades essenciais, por exemplo, que cobram algum preço de nós. E nem sempre nós estamos dispostos a pagar esse preço, consciente ou inconscientemente. Por exemplo, se eu chegasse para você e perguntasse, o que é prioridade para você? A vida, o bem-estar, o crescimento, o sucesso da sua família? Ou o seu momento de lazer, o seu esporte? Se você tivesse que perder um dos dois grupos, qual que você perderia? A gente perderia o esporte e o lazer. Lógico. A vida e a família em Vida primeiro e família lugar. em primeiro lugar, claro. Você pensa assim, agora, se eu considerasse que o esporte e o entretenimento exigem 1 hora por dia, né? Ou 1 hora e meia por dia. O esporte, quem sabe, no final de semana exigiria de mim umas 2, 3 horas Sim. para eu me refazer, para eu perder meu estresse. E a família exige de você um pouco mais de tempo. A família exige atenção, umas 2, 3 horas. Mas para o esporte, eu dou o dobro do tempo. Para o entretenimento, eu dou o dobro do tempo. E para a família, eu não dou nem sequer a metade.
Então, na verdade, eu sei o que é prioridade. Você sabe. Mas na hora de praticar, de colocar em prática isso... Nem sempre você valoriza aquilo que realmente tem valor para você. Por exemplo, é sabido hoje que as crianças recebem muito menos atenção do que deveriam. Sim. Muito menos atenção. Sim. O pai sai para o trabalho, o menino está dormindo. O pai volta, ele já foi dormir. O pai chega em casa no final de semana cansado. Ele vai se encontrar com os amigos, ele vai jogar alguma coisa. O que a criança mais ouve é não, não posso, agora não tenho tempo. Então, aquelas prioridades reais, elas são relegadas a um segundo plano. Por quê? Porque você tem algumas exigências físicas, tem algumas exigências psicológicas que você tem que cumprir antes. Então você deveria dizer o seguinte, a família que você acha que é mais importante, você diz assim, eu gostaria que a família fosse mais importante. Eu gostaria que o esporte, o lazer e essas outras coisas fossem menos importantes. Daí seria coerente com o que eu faço. Sim, essa coerência é extremamente necessária para a questão das prioridades. Porque aquilo que você coloca em primeiro lugar determina quem você é. Determina o cuidado que você tem com as coisas que têm real valor. Isso é uma frase bastante profunda, professor Valdecir. O que você coloca em primeiro lugar determina quem você é. Isso faz a gente fazer uma reflexão bastante profunda, porque, de repente, a gente está colocando em primeiro lugar situações que a gente nem acredita que são mais importantes. Mas, às vezes, nós achamos que estamos colocando em primeiro lugar e não estamos. Sabe por que você acha? Porque, muitas vezes, você usa as palavras para preencher o espaço que a sua prática não está preenchendo. Vou dar um exemplo para você. Por favor. Certa vez, um pai estava saindo de casa, indo para o trabalho, e ele abriu a porta, a porta que dava acesso ao carro. Ele tinha que atravessar um jardim. E ele estava com sua pasta executivo. Ele atravessando o jardim, ele viu seu filhinho brincando com bola ali na grama. Ele olhou para o filho, lembrou de todas essas coisas de prioridade. Que é mais importante. O que é mais importante. E o filho, o valor que... Ele teve um pensamento, teve um brilho ali que percebeu o valor da criança, o valor da filiação, o valor da educação. Ele olhou para o filho e falou, filhinho, você não imagina, olha, mas eu quero que você saiba, nunca se esqueça que papai ama muito você, viu? Tchau, papai vai trabalhar agora. E o pai foi para o carro trabalhar. O menino pegou a bola, olhou para o papai e falou, papai. Papai olhou assustado, ele disse, não quero que você me ame, não. Eu quero que você venha jogar bola aqui comigo. Isso é impressionante. Perceba, você dizer que ama, você vai embora satisfeito. Eu fiz a minha declaração importante para o dia de hoje. Eu me escondi atrás das sabe palavras. o quanto eu amo. Eu vou trabalhar para dar para o meu filho aquilo que eu não tive. É a maioria das desculpas. E a criança diz, eu não quero o seu amor. Eu quero que você venha jogar bola comigo. Quer dizer, esse é um valor que prova que você realmente ama. Você coloca em prática o amor, as palavras. Exatamente. Muitas vezes, nós nos escondemos por trás. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Sabe por quê? E aí nós queremos quantificar o nosso amor. E aí compramos. É por isso que muitos pais compram presentes caríssimos para as crianças no final do ano. Parece que eles estão pedindo... Amenizar um pouco da culpa. Exatamente. Parece que eles estão querendo amenizar essa culpa, dizendo para a criança, olha, eu não pude amar você do jeito que eu deveria, não tive tempo. Mas olha o presente que eu estou te dando. E dá aquele trenzinho elétrico para ele, que ele fica rodando em torno da mesa, e a criança não sabe nem brincar com aquilo. Mas o pai está satisfeito, porque ele está dando para a criança muitos presentes e muito caros os presentes. Então, ele sente que, de alguma forma, isso vai amenizar um pouco a culpa que ele tem por não haver amado, dando o que ele tem de mais precioso, que é seu tempo, que é sua atenção, que é o carinho. Mas, quer dizer, essa parceria com a criança. Diz que... pensando nesses valores caros de presente, diz que uma criança ela prefere que o pai dê uma lata de sardinha com umas rodinhas feitas de garrafa de refrigerante, Sim. desde que o pai venha brincar junto. Porque qualquer presente é bom quando o pai está junto, quando existe a presença dele. É importante a gente deixar claro para quem está nos acompanhando que nós não estamos dizendo aqui que o pai não tem que trabalhar, que a mãe não tem que trabalhar, não é nada disso. Nós estamos apenas falando que é preciso estabelecer prioridades. Claro. E que o tempo que a gente dedica para a família, para a criação dos filhos, para as coisas que são importantes de fato, faz a diferença. Né? Então, às vezes, você só falar e não fazer, há um distanciamento muito grande aí. E a criança, no caso, o exemplo que o professor Valdecir está dando, a criança percebe isso de maneira muito clara. Percebe? A criança lê o inconsciente dos pais. Sabe, aquilo que você tenta passar para ela através de palavras, ela sabe se aquilo tem ou não tem fundamento. Ela consegue fazer esse discernimento.
Então, realmente, nada contra, obviamente, claro, nada contra o Necessário, trabalho. sim. Mas tudo contra o workaholic, o comportamento workaholic, o comportamento do profissional que tira as partes importantes e vitais de um relacionamento da vida e coloca naquela célebre desculpa de que eu quero dar para meus filhos aquilo que eu não tive. Quando, na realidade, o que a criança está querendo, muitas vezes, não é coisas caras, não são brinquedos, sabe, de valor que extrapola Caros. as possibilidades. Que atenção, que carinho. Que atenção. Que a carinho. presença. Exatamente. Esse é o mais importante. Esse é um valor, essa é uma prioridade que devia ser o ponto principal da nossa vida, né? Com certeza. Com as coisas que a gente ama realmente. Mas muitas vezes essas coisas não vão não fluem como deveriam, Sim. justamente porque nós, de forma inconsciente, acobertamos essa prioridade com palavras, com desculpas. Eu gostei dessa frase que o professor disse, que a gente se esconde atrás das palavras, né? Parece que a gente alivia o peso da responsabilidade, né? Quando você fala que ama, quando você fala que está fazendo tudo pela criança, ou que está dando o seu melhor, mas de fato a sua prática não condiz com o que você está falando. Mas você se esconde atrás das palavras, Exato. né? Nos estudos que eu fiz sobre a linguagem, eu vi o seguinte, que aquilo que você diz consiste naquilo que você não diz. Quer dizer, você fala algumas coisas, mas as pessoas têm que ler aquilo que você... tem que ler a sua intencionalidade naquilo Sim. que você diz. E muitas vezes elas não batem. Uma contradiz a outra. E muitas vezes eu falo alguma coisa e o meu recado está acima daquilo ou diferentemente daquilo que eu falei. Então é realmente importante. As palavras realmente tentam esconder aquilo que nós não conseguimos realizar com as nossas práticas. E o pior de tudo, a gente fica feliz com elas. Achando que o mundo está melhor por causa das nossas palavras. Porque a gente falou. Um pedaço de papel escrito pão não alimenta ninguém. Você tem que ir à prática, você tem que ir para a prática. Você tem que se envolver. A gente tem que amar os pobres, tem que alimentar os pobres, multiplicar os pães. Mas eu nunca vi um anjo com uma sacolinha numa favela. Certo? Nós podemos multiplicar os pães. A multiplicação dos pães compete a nós. Nós é que temos que tomar a iniciativa. A gente é muito bom para orar na hora do almoço. Abençoa a sua alimentação, dá aos pobres e necessitados. Eu nunca vi um anjo dando aos pobres e necessitados. Ele dá a nós para que nós pegamos daquilo que nos sobra e repartamos com os pobres e necessitados. É uma responsabilidade que muitas vezes nós fugimos com palavras. Eu amo os pobres, eu quero que eles estejam bem, mas nem sempre é assim. Eu vi uma historinha dia desses de um pai e uma família que estavam orando na hora da alimentação, né? E tinha um vizinho que o pai daquela casa estava desempregado, então não tinha como alimentar a família, né? Então, enquanto eles oravam nessa casa do vizinho, dizendo, Senhor, abençoa o nosso alimento, aquela coisa toda, né? E dá condições ao vizinho para alimentar a sua família também. Quando eles terminaram a oração, o filho que estava junto na mesa, disse assim, pai, agora que a gente orou, vamos levar um pouco do nosso arroz para eles também? Então é colocar em prática. Exatamente, né? isso. É colocar, Exatamente transformar isso. as palavras em ações, né? Exatamente. A gente está conversando aqui com o professor Valdecir Lima sobre prioridades nessa série de programas que tem o título Agregando Valores. Nós vamos para o intervalo rapidinho, na sequência a gente volta para entender a diferença entre o que é prioridade e o que é urgente. E também para entender um pouquinho o que Deus estabelece como prioridade. Já parou para pensar nisso? Então não sai daí que a gente já volta para falar exatamente sobre isso. Até já! Estamos de volta com o Concerto de Ideias. Eu quero lembrar a você de fazer contato com a gente através das redes sociais. Os nossos endereços estão aparecendo aí no seu vídeo. Faça contato com a gente, não perca a conexão. Nós gostamos muito de ouvir a sua opinião, as suas sugestões. A sua participação é sempre muito importante para a gente aqui do Concerto de Ideias. E hoje nós estamos falando sobre prioridades nessa série de programas que trata do tema Agregando Valores. Situações, conceitos, assuntos que moldam a nossa vida, que direcionam os nossos pensamentos, que direcionam as nossas atitudes. São temas do nosso programa Concerto de Ideias ao longo deste mês. Conversando com a gente aqui no estúdio está o professor Valdecir Lima. Professor Valdecir, no primeiro bloco nós definimos aí o que são prioridades, que existem prioridades essenciais e existem prioridades secundárias. Não sei se a gente pode falar assim, né? Mas situações que podem ficar em segundo plano. Certo. Há uma forma da gente diferenciar o que de fato é prioridade e o que de fato é urgente?
Nesse caso da análise nossa, que nós estamos dando uma visão generalizada, né, sobre prioridades, nós estamos tratando das prioridades vitais necessárias e existem outras prioridades do dia a dia que não há como você funcionar com a sua cabeça em ordem se você não priorizar as coisas. Sim. O que é mais importante, mas nem sempre o que é mais importante é essencial. Mas o que é mais importante tem que ser feito também. O essencial você vai carregar como uma prioridade de vida. E você vai distribuir o seu dia, é óbvio, nas prioridades que você vai cumprir para que você tenha uma vida organizada e para que você atenda todos os seus compromissos. Sim. Agora, nesse caso, uma prioridade não essencial, ela não pode suprir e tirar, por exemplo, a necessidade de você trabalhar a sua prioridade essencial e vital. Esse é o ponto. Muitas vezes, uma das prioridades da nossa vida é o trabalho. Mas muitas vezes, nós partimos do princípio trabalhar é bom. Trabalhar demais é bom demais. Sendo que não é assim. Trabalhar é bom. Trabalhar demais pode não ser bom. Pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial, é óbvio. Porque você vai realmente matar algumas prioridades vitais. Vai ter que abrir mão, não Vai tem ter jeito. que abrir mão de algumas coisas. Então, o trabalhar vai ser bom, é necessário trabalhar. Nós precisamos trabalhar e trabalhar dentro de critérios e avaliando todas as prioridades, mas sem que essas prioridades destruam as prioridades vitais. E as prioridades vitais, em geral, elas mexem com a nossa alma, mexem com o nosso ser, mexem com a nossa postura enquanto ser humano. E é isso que a gente tem que trabalhar e tem que entender. A nossa mente nem sempre fica ligada nessas prioridades, achando que elas vão ser cumpridas pela nossa boa vontade. Nem sempre é assim. Ou automaticamente elas acontecem. Não acontece automaticamente. É uma questão de decisão, né? É uma questão eu de decisão. entendo que isso é prioridade e eu coloco como prioridade na minha vida. Sem dúvida. E o que a Bíblia diz com relação à prioridade, quando a gente fala em colocar algo como prioritário na vida? A Bíblia tem alguns versículos clássicos a respeito de prioridade. Por exemplo, vamos analisar a nossa sociedade atual. A brasileira, por exemplo. Sim. Queiramos ou não, é uma sociedade cristã. Sim. Sociedade cristã. O país Em sua maioria. Em sua maioria. O país é considerado um país católico, um país que busca Deus, um país que sabe o que é Deus, comemora o Natal. Mas muitas vezes, você vê, conversando sobre o Natal, muitas vezes o significado é perdido. O valor é deixado de lado. Um país que busca Deus, mas se você olhar e pensar bem, Deus nunca pediu para ser buscado. Deus nunca pediu para ser procurado. Porque não é isso que a gente encontra em Mateus 6,33. Em Mateus 6,33 está escrito o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, esse então é uma consequência. Sim. As demais coisas vão ser acrescentadas. Quer dizer, Deus não quer que você o busque. Deus quer que você o busque em primeiro lugar, porque Deus não aceita nada em segundo lugar. Nós, como seres humanos, achamos que o fato de nós buscarmos a Deus basta. Não é assim. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Não adianta você ir à igreja. Não adianta você ler alguma coisa. Não adianta você fazer um sinal que, sabe, que você acha que essa é a presença de Deus na minha vida. Deus quer olhar a sua vida e ver o seu comprometimento com Ele. Isso é colocá-lo em primeiro lugar, mas isso tem preço. Isso altera o meu comportamento. E nem sempre eu quero isso. Isso altera as minhas prioridades. Altera as suas prioridades. Nem sempre você quer isso. Por exemplo, olha como que a Bíblia é conversando. O problema da Bíblia, que muita gente não entende, é porque nós queremos ler isso assim, já fiz a minha parte ali, agora Deus tem que fazer a dele. Então, o professor Valdeci está falando que Deus não quer que a gente o busque simplesmente. Não. Ele quer que a gente o busque como prioridade, como sendo a primeira coisa. Exatamente. Ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele quer que a gente... Exatamente isso. Ele coloca em primeiro lugar. E você colocar Deus em primeiro lugar, você tem que fazer algumas perguntas. Como eu coloco Deus em primeiro lugar? Fazendo a vontade dele. Como fazendo a vontade dele? Você vai pesquisar. A Bíblia está repleta de informações de como você pode fazer a vontade dele. Mas eu quero fazer a minha vida, eu quero viver a minha vida, e daí viver o meu gosto encontrar pessoal, um tempinho para Deus. eu quero ter as minhas prioridades. Aí, se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se não estiver chovendo, se eu não tiver alguma outra coisa mais importante para fazer, aí eu vou à igreja e vou dar para Deus aquilo que Ele está pedindo e Deus que cumpra na minha vida aquilo que Ele prometeu, porque afinal de contas eu fiz a minha parte. Mas olha só, tenho absoluta certeza que a maioria dos brasileiros, mesmo os não cristãos, saberão completar a seguinte frase, que é um dos salmos que a gente sabe desde pequenino. Por exemplo, Salmo 23, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Veja, é um salmo totalitário, nada. Quando Deus fala nada, através de Davi, Sim. Ele quer dizer nada.
Ele quer dizer nada, ele não diz, o Senhor meu pastor alguma coisa, eu vou ter alguma coisa vai me faltar. É uma incoerência, não é isso que o Salmo está falando. E nós acreditamos nesse Salmo. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se o Senhor meu pastor e nada me faltará, por que é que a gente fica chorando pelos cantos? Por que é que nos falta tanto? Por que é que a gente vive uma vida de carência, uma vida de reclamação? E crê nesse versículo, alguma coisa está errada. Vida de dificuldades, de sofrimento? Exatamente. O que é o Senhor ser pastor? Se você analisar esse salmo, você vai ver que esse salmo é um salmo de dependência. Sabe? Há muita coisa que uma ovelha não sabe. Mas há uma coisa que ela sabe que nós deveríamos saber. Ela sabe que ela é absolutamente dependente do pastor. Sem o pastor, uma ovelha não é ninguém. E nós? Nada me faltará. E eu sou dependente de Deus? Sou. Quando me sobra tempo? Quando me sobra tempo. Eu cumpro a vontade dele? Nem sempre. Há uma ilustração que eu acho fantástica, mas simplesinha, muito simplesinha. Diz que uma criança estava num parque de diversões com a sua mãe. E a mãe falou para ela o seguinte, olha, não larga da mão da mamãe, nem da saia da mamãe. Porque tem muita gente nesse parque aqui. Se você largar, você simplesmente vai perder a mamãe de vista e você vai passar um problema terrível aqui. Mas muitas luzes, muitos sons, muito movimento, aquela coisa toda. A criança, de repente, ela percebeu que ela estava sozinha e a mãe não estava do lado. E aí ela começou a chorar e a mãe saiu à busca, é óbvio, mas é muita gente. E aquele povo foi empurrando a menina para uns cantos, coisa e tal. Muita gente para cá, muita gente para lá. E anunciaram no alto-falante o nome da menina, o nome da... A menina, alguém pegou e a levou para a central de anúncios ali e anunciaram o nome da mamãe e a mãe disseram que a criança estava ali, segura. Para elas se encontrarem. Para se encontrarem. Aí a mamãe estava indo em direção lá, a menina, na hora que viu, a mamãe falou para ela assim, mamãe, onde foi que você se perdeu? Interessante. Não foi a criança que se perdeu, foi a mãe que se perdeu dela. Não foi a criança que se perdeu, foi a mãe. É exatamente o que acontece com nós hoje. Nós largamos da mão de Deus, nós perdemos a dependência de Deus, não queremos fazer o que Ele pede, porque as exigências da vida são tantas. Olha meu ritmo, o homem levou o ser humano para esse ritmo de vida. O que Deus tem a ver com isso? Deus diz, me siga, segura na minha mão e você vai estar seguro, nada vai faltar. A gente larga da mão de Deus e depois pergunta, cadê Deus? Onde foi que o senhor se meteu? Por que me abandonou? Eu vi uma vez escrito na mesa de um amigo meu, se você se sente longe de Deus, adivinha quem foi que se afastou? Interessante, faz a gente pensar. Não foi Deus que abandonou, que se afastou. Exato. Ele está no mesmo lugar onde a gente o deixou. Sabe, a vida faz com que a gente largue a mão de Deus, com muita facilidade. As pressões, as nossas prioridades, as nossas desculpas para essas prioridades retorcidas. E depois perguntamos, eu não creio em Deus? Eu oro para Ele e não acontece nada? Ué, mas será que você ora dentro do contexto, dentro do princípio, dentro do universo de dependência que Ele quer que você viva? Se você fizer isso, você vai cumprir um versículo da Bíblia que eu gosto demais, que é Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor. Ou em outras palavras, ache graça em Deus. Ache beleza no comportamento de dependência dEle. Prazer na companhia. E Ele vai conceder para você tudo o que o seu coração deseja. Percebam? Na verdade, é quase a mesma coisa que o versículo 1 do Salmo 23, Exato. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas então, professor Valdecir, é condicional? O que é ser pastor? Deleita-te no Senhor. E tudo vai acontecer para você, tudo de bom você vai ter segurança e principalmente você vai ter o mais importante que as prioridades vão trazer para nós, é um sono tranquilo. Mas às vezes nós não temos. Nós gastamos demais com medicação, que é uma coisa importante. Sim. Há muitos problemas que nós precisamos de um aconselhamento. Não sou Buscar contra ajuda isso. profissional. Não é sobre isso que eu estou falando, né? Mas você pode encontrar uma paz enorme para você a partir do momento que você sabe muito bem onde é que você está colocando as suas prioridades. Então, deleita-te no Senhor. Ache graça aos olhos deles. Priorize Deus. E você vai ter tudo de que você necessita. As coisas acontecem dessa forma. Dessa maneira. A gente começando a entender isso, né? Pra gente começar a pensar nisso, tem que parar um pouquinho com a correria, né? Tem que parar um pouco. Dar uma acalmada na mente. Ler um pouco, receber algumas informações. Mas se você entrar na área da psicologia, na área da educação, principalmente na área da liderança, você vai perceber como certos conceitos são vitais, necessários, eles são fundamentais para que a gente entenda muito a respeito
desses parâmetros que nós temos que enfrentar a cada dia, né? Psicológicos, educacionais, espirituais e tudo mais. Professor Valdecir, esse mês vai ser uma alegria a gente conversando aqui. Prazer é meu estar aqui. Então a gente vai encerrar o programa de hoje por aqui, mas na semana que vem o professor Valdecir vai estar de volta e todo esse mês a gente vai estar conversando aqui sobre assuntos, temas que agregam valor à vida da gente. Tá certo. Né? Obrigada pela sua companhia. O privilégio foi meu. Muito Até obrigado. semana que vem. E obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua companhia. A gente fica por aqui e promete voltar na próxima semana na companhia do professor Valdecir Lima e na sua companhia também. Então até lá.